Boa noite. Estamos começando agora mais uma reunião do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais. É a segunda reunião da legislatura desse mandato que começou em setembro. E vamos começar com a pauta. É uma reunião ordinária. Reunião ordinária, e nós vamos começar com a votação da pauta que já foi distribuída, da ata que foi distribuída. E conselheiros têm alguma observação? Alguma observação? Então, consideramos aprovada a ata da reunião anterior. O primeiro assunto do dia, da nossa noite de hoje, Tiago, você tem a pauta aí da reunião, dos assuntos do dia? Temos aqui, né? Ótimo, muito obrigado. Ótimo. A pauta. Nomeação dos coordenadores de comissões. Pessoal, o Conselho criou comissões para a gente desenvolver várias atividades. Nós temos já algumas comissões criadas, que serão formalizadas hoje através de resolução. Comissão de fiscalização, comissão científica, comissão jurídica, comissão de comunicação, comissão de segurança, comissão de educação e comissão de uso de ética no uso de animais. Essas comissões serão ocupadas: fiscalização pela coordenadora doutora Ingrid Mendes, comissão científica pelo Dr. Paulo Anselmo Nunes Felipe, comissão jurídica pela doutora Francine Frug, comissão de comunicação Maria Locatelli, comissão de segurança coordenadora Alexandre Rangel, comissão de educação é a Tânia Reis e comissão de ética no uso animal é o Eric Bertoldi. Nós temos mais conselheiros na causa animal, inclusive hoje eu dou parabéns pela entrada do Marcos, que está aqui, que é representante da Secretaria de Obras da Prefeitura. Temos o Gustavo, que é o representante da PUC, junto com o Flávio, e temos o Tiago, que é o representante da Secretaria do Clima. Em breve a gente vai ter outros conselheiros indicados por outras entidades. A portaria número 1, ela estabelece essa resolução número 1, ela cria, eu vou ler para vocês. O presidente do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas, ouvido o plenário, resolve criar comissões específicas para trabalhos dos conselheiros com o objetivo de desenvolverem trabalhos em áreas específicas. Não haverá limite de comissões desde que previamente serão aprovadas em reuniões pelos conselheiros. B. As comissões deverão necessariamente ter como coordenadora, conselheiros. A coordenação das comissões poderão, a seu critério, convidar especialistas que não componham o quadro do conselho para atuarem como convidados. As comissões apresentarão à mesa diretora proposta de trabalho e declinarão prazo para o desenvolvimento da proposta, que ao final deverá ter relatório para apresentação e votação pelo plenário. E aqui a gente cria as comissões. Essa é a resolução número 1. Alguma objeção, alguma observação? Nada? Damos por aprovado? Muito obrigado. A segunda resolução da noite. O presidente do Conselho Municipal resolve nomear a conselheira Raíza Beck para cumulativa função de vice-presidente, responder em nome do Conselho Municipal de Proteção e Defesa dos Animais de Campinas, junto a C-Climas, para acompanhamento e providências em nome deste colegiado a respeito do banco de ração. É a nossa representante legal. Então, essa é a resolução número 2. Alguma objeção ou alguma observação? Aprovado. Muito bem. Vamos então para a pauta número 3. Começa com a Raíssa já explicando sobre o banco de ração. Gente, nós temos vários assuntos que eu vou pedir para quem for fazer observação para falar o que precisa e tocarmos o barco, tá? A gente dá tempo para tudo. À vontade. Boa noite, pessoal. Bom, entrei nessa missão, né, agora de trazer o banco de ração aqui com a gestão e compartilhar informações aí com vocês. E nos últimos dias, desde a última reunião, né, a gente passou esse tempo buscando reestabelecer a comunicação e tendo algumas frentes aí junto com o DPBEA. Então, acho que a primeira coisa que eu
gostaria de trazer e reforçar a todos, né, a origem aí do banco de ração, qual que foi o intuito dessa proposta, né, e desse trabalho todo que aconteceu em 2021, numa situação onde a gente vivia a pandemia e as pessoas estavam ali em situação de vulnerabilidade e recebiam doações de cestas básicas e a gente não tinha ali algum suporte para os animais. Então se tomou essa ação de ter um banco de ração onde essa ração e doação pudesse ser distribuída para essas pessoas em vulnerabilidade. Com isso, foi criada essa lei, né? Eu trouxe aqui, para apresentar um pouquinho. 16.106, né, aqui de Campinas, que estabelece o banco de ração. Tá bem pequenininho aí, não adiantou muito, né? Mas vale a todos aí a consulta. E o que estabelece dentro da legislação é que a origem da ração, então, utilizada e distribuída, são de doações, então, oriundas tanto de iniciativa privada, como de iniciativas públicas, e o Conselho, junto com o DPBEA, atuaria dentro dessa captação das pessoas. O Conselho realizaria essa triagem quanto a esses cadastros, forneceria esse cadastro para o DPBEA, e o DPBEA articularia todo o processo de distribuição. Então, isso foi estabelecido e a gente, agora nesse mandato, retomou a frente de gestão do banco de ração. Então, com isso, foi estabelecido aí nos últimos dias, nesse último mês, né, que a gente trabalhou, a gente realizou toda uma frente de reativação dos e-mails e cadastros. Então, a gente, hoje, os formulários de cadastro para o banco de ração, eles estão unicamente divulgados em uma reportagem. São 3 links, um link de protetor independente, um link para ONG e um link para pessoa em vulnerabilidade. E esses links eles estão atrelados a um e-mail, que é um e-mail Gmail, né? Não é um e-mail institucional. Então a gente teve toda uma dificuldade para conseguir restabelecer essa conexão. A gente levantou, né, esses dados ali, onde a gente estava com os cadastros, com base numa última planilha compartilhada pelo DPBEA, e a gente criou, eu iniciei de novo esse processo de triagem. Então, dentro desse levantamento de dados, a gente encontrou algumas dificuldades ali para poder fazer essa caracterização e essa definição dos cadastros como aprovados ou reprovados. Dentro da lei, hoje, ela não define exatamente o que seria cada classe de contemplado. Então, ela coloca como protetores independentes cadastrados aqui no Conselho. Então, hoje a gente não tem uma definição estabelecida do que seriam esses protetores independentes, de que forma que seria feito esse registro aqui e definição pelo Conselho. Organizações da sociedade civil constituídas e cadastradas também nesse Conselho. Então, a gente entende que são as ONGs aí, e a gente teve um único cadastro de ONG esse ano, e esse cadastro ele não estava completo de informações, então ele foi reprovado por esse motivo. E famílias em condições de vulnerabilidade. Então, quando a gente acessou esses formulários de principalmente famílias em situação de vulnerabilidade, a gente também teve dificuldade de conseguir caracterizar, de conseguir realmente validar as informações ali para que fosse compartilhado com o DPBEA. Então, a gente, com base nisso, a gente fez uma reunião com o DPBEA para alinhamento de quais seriam os parâmetros que já estavam sendo utilizados antes com essa base de informação. Então, eles colocaram ali pra gente o que já vinha sendo utilizado, e a partir daí a gente precisa estabelecer um regulamento, um regimento, para que seja caracterizado e definido de fato esses outros cadastros
e no momento ali da triagem das informações a gente consiga aprovar ou reprovar conforme essa classificação. Após essa reunião com a Minho DPBEA, a gente observou várias vulnerabilidades no próprio formulário. Então foi feita uma revitalização do formulário com o intuito de deixar mais fácil a informação e com dados que fossem mais importantes para o DPBEA no momento da distribuição. E a gente começou a discussão sobre quais seriam esses parâmetros a serem utilizados para essa separação, né, do cadastro. Com isso, na listagem que a gente teve aí nos últimos tempos, eu consegui levantar de dados que a gente teve 49 cadastros realizados dentro para o banco de ração, sendo que a gente ficou entre 49 e 5 metade de cadastros aprovados e reprovados. Por principal motivo de reprovação, o animal não possuir microchip. Então, quais foram os critérios aí previamente definidos, que a gente já tinha e já tem definido por lei aí que a gente precisa para a pessoa acessar o banco de ração, que seria o morador do município de Campinas, ele precisa ter uma microchipagem obrigatória dos animais, ele está vinculado a algum programa social do governo e ele ainda não ter sido contemplado no programa. Então, como a ideia é que a pessoa esteja numa situação de crise e ela saia dessa situação de crise, não seja um banco permanente de fornecimento de ração para esse animal, a ideia é que a gente tenha uma rotatividade também desses contemplados de acordo com essa necessidade. Então, um outro dado também que a gente entendeu que não está bem definido é a quantidade de ração e essa frequência. Então, não tem definido aí formalmente qual que é essa frequência da pessoa ser contemplada ou não e qual a quantidade de ração a ser calculada para ser ofertada para esse animal. Hoje, ela é um cálculo feito de acordo com o porte do animal e é estabelecido um volume médio de 3 meses de ração para fornecer para esse animal. Então hoje a gente está dentro desse cenário, a gente conseguiu retomar aí os dados e a rotina. A gente tem ainda como próximos passos um bom caminho, né? A gente precisa criar e divulgar um documento oficial com esses parâmetros de avaliação dos cadastros. A gente precisa restabelecer essa rotina de envio desses cadastros, né, da aprovação, da avaliação, definir a área e identificar a área fisicamente no DPBEA que tenha condições de receber e de armazenar a ração do banco de ração de forma separada, identificada da ração que é utilizada pro DPBEA, do dia a dia do DPBEA, né? Divulgar fazer a publicidade do programa. Então hoje a gente vê que os próprios links não estão com fácil acesso, ele está numa matéria, ele não tem também uma forma oficial. Realizar uma rotina de relatório de movimentação de estoque. Então a gente está se aproximando aí do DPBEA e hoje a gente tem a visibilidade do que a gente está aprovando, né, o que a gente vai passar de aprovação, mas a gente precisa estabelecer o quanto que a gente está recebendo de ração, quanto que a gente realmente está conseguindo distribuir, e a publicidade para captação de doações, né? Hoje ele só funciona se a gente tiver doações, tanto do poder público como da iniciativa privada. Então a gente precisa estar fomentando isso e que esse programa seja um programa interessante para que todos também tragam e a gente possa cada vez mais crescer e contemplar aí as pessoas. Então, acho que esse é o resumo aí do que a gente conseguiu levantar nesses últimos dias. A gente já tem uma lista com 10 novos contemplados, né, contemplados não, aprovados de cadastro, que eu gostaria de que dentro do que eu apresentei como critério atual de definição, os conselheiros avaliassem se essa aprovação
10, se a gente pode seguir mesmo com essa lista de aprovação, né, para compartilhar aí com a DPBEA. E espero que nos próximos meses aí a gente continue caminhando nesse sentido. Olha, só para esclarecer, os critérios que a Raíssa está expondo são os critérios estabelecidos pela legislação. Então nós não inventamos nenhum critério novo, nós temos dúvida quanto a alguns critérios, por exemplo, o protetor independente, quem qualifica um protetor independente? Como é o protetor independente? Ele tem um animal só, ele é protetor independente? Ou ele precisa ter 10, precisa ter 20? O que ele precisa fazer? Não há uma forma legal de a gente definir o que é o protetor independente. Então nós vamos ter que discutir isso, né? A gente está vendo com a secretaria, tem pontos que já estão sendo esclarecidos que vão independer do conselho e quem compõe o conselho. São critérios que têm que ser públicos para as pessoas se cadastrarem sabendo que tem direito ou não, né? Então uma pessoa mora em Sumaré, cadastrou. Ele não tem direito, acabou a história, tem que ser de Campinas, né? Então tem vários critérios que são claros e objetivos. A gente tem que trabalhar só com essa clareza e quando for negado, quando for indeferido o pedido, aí tem um motivo claro para não ter, que o banco de ração não funciona. Não, ele não tem direito àquilo, né? Lembrando sempre, banco de ração é emergencial, ele não é Bolsa Família, ele é só para uma situação temporária, né? Então, basicamente isso. Até porque tem muita gente querendo sacar e tem pouca gente querendo depositar, né? Então é complicado, não vai fechar essa conta, né? Mas basicamente é isso, né? Perfeito. Bom, esses 10 nomes que estão aprovados, esses nomes não serão divulgados porque eles eles têm a privacidade preservada. A gente vai ter sempre esse cuidado de não expor o nome das pessoas. Da né? Lei de Proteção de Dados. Lei de Proteção de Dados, né? Só uma pergunta. O número mínimo de animais, isso não existe, né? Independente. Desculpe. Eu soube de um caso. Diga aí. Sem óculos, né? Eu soube, isso aí foi o ano passado, de um caso de uma pessoa que estava aprovada e que tinha um gato e era protetor independente. Então recebia um saco de 20 quilos que durava o ano inteiro. E como é que vocês vão... O que eu falei agora há pouco? É exatamente isso. Precisa definir o que é o protetor independente. Então, essa definição tem que ser uma definição legal para poder funcionar. Isso. Essas pessoas que estão aprovadas, isso está tudo definido. Tudo pacificado. Não, esses nomes aprovados não tem dúvida. Ah, tá bom. Tá? É isso que eu queria Só saber. os nomes que tiver dúvida, a gente vai segurar e discutir primeiro. Tá bom. Tá? Não tem nenhum segurando por causa disso, né? Ali. Os conselheiros depois a gente abre para... Só para complementar, os aprovados, eles estão com base em isso, tem um cadastro único, cadastrou os microchips. Então tem alguns que, por exemplo, colocaram, eu tenho 6 animais, mas só apresentaram 3 microchips, então ele tem 3 animais. Oficialmente 3 dentro animais. do cadastro. Então eu cadastrei, ele foi aprovado pelos 3 microchips que ele apresentou, recebendo a informação de que ele precisa daí microchipar os outros animais para ele poder também ser contemplado. Certo? E não pelo cadastro de eu sou protetor independente dessa intitulação. Se ele apresentou a lista de microchip dos animais, ele está cadastrado dentro do mesmo contexto. Alexandre? Boa noite a todos. Alexandre Rangel, para quem não me conhece. Eu vejo o seguinte, vejo pela experiência que eu tenho na guarda, né? Esses anos aí que eu venho ajudando na produção de animal, venho fazendo uma função hoje interna lá no SECOM, onde a maioria das ocorrências passam pela minha mão. Hoje mesmo tiveram diversas ocorrências, teve até de um pitbull que foi utilizado por um roubo no centro, só que o pitbull era manso, e aí a população viu que era manso, acabou entrando em confronto com o indivíduo e correu e abandonou o cachorro. Então assim, acaba tudo caindo no colo da guarda. Por quê? Porque para acionar o DPBEA... Mas o que isso tem a ver com o Calma, banco de eu vou ração? explicar. Tudo que acontece com o DPBEA, para entrar em contato com o DPBEA pelo 56 é muito complicado. Então a população, ela tenta cortar caminho acionando a guarda pelo 153. Né?
Então a gente vem atendendo uma demanda muito grande por animais. Eu acho que poderia dar uma linkadinha com a guarda, porque a gente vai em muitas situações que o guarda ele percebe a situação da família, sabe, a situação degradante, a situação de realmente Rangel, vulnerabilidade. não está na lei. Não está na lei. A lei tem que ser clara. Nós temos o Ministério Público, depois nós vamos falar nisso, estou um calhamaço aqui com o Ministério Público, porque temos que cumprir a lei. E a lei não diz que a gente pode abrir para a guarda para ela dizer se a pessoa tem direito ou não. Nós temos que... É apontar, a gente pode apontar para a gente verificar. Não temos essa possibilidade. A possibilidade é assim, quais são os critérios legais? E temos que cumprir os critérios legais. Então precisaria, nesse caso, haver uma mudança na lei. É outra história. Mas aí é o que? Municipal ou estadual? Municipal, vamos de ação municipal. Então a gente não pode, nós temos que cumprir agora, cumprir a lei. O que diz a lei? Tem que ter microchip, tem que ser pessoa no cadastro de pessoas carentes, no caso da pessoa comum. Então, nós temos vários critérios legais para a gente cumprir. É isso que a gente precisa entender. Se a gente não pode partir por um conceito subjetivo que depois dá questionamento. Então, assim, nós temos... Mas o senhor acabou de falar que vai ter que ser discutido a forma de definir a vulnerabilidade. Não, vulnerabilidade a gente não discute, está na lei. A pessoa tem que ter o cadastro único e ter o animal chipado. Isso são as pessoas em situação de dificuldade. E esse é claro, está fácil. O segundo são as ONGs, CNPJ, tudo funcionando, E não temos, são raros os casos de ONG pedindo. E temos o problema de protetor independente. Não tem nada que diga assim, esse é um protetor independente. O critério é subjetivo. Então, assim, eu sou protetor independente, tenho 6 animais. Por que são 6 e não 10? Por que não é 1? Nós temos que definir isso para ser regulamentado em lei, para o DPBEA fazer a entrega sem ter questionamento. Tem 10 animais, 10 são chipados, a pessoa está nessa condição e isso é determinante, está resolvido. Tem que estar na lei. A gente não pode trabalhar com subjetividade. Tá certo? Eu acho que o que pode complementar dentro disso que você comentou, Rangel, é que eu acho que o direcionamento, então muitas vezes a pessoa em vulnerabilidade sequer sabe de um link para fazer esse cadastro, né? Então a instrução da guarda para essas pessoas e até existe todo um contexto que infelizmente a gente hoje não conseguiu a presença de alguém do DPBEA para colocar essa dificuldade deles, porque eles têm uma dificuldade nessa distribuição. E inclusive os dados que a gente recebe via cadastro, é difícil também a gente ter esse julgamento realmente da vulnerabilidade nesse sentido. Então, existem casos que eles se deparam que essa informação mesmo após o nosso cadastro não são informações verídicas e que talvez existam outras pessoas que estejam em maior vulnerabilidade para contemplar o programa. Mas eu acho que é válido como a gente vai ter esse... Agora a gente precisa definir, porque a gente colocou ali na lei que são esses 3 caras que precisam ser contemplados. Mas eu acho que é válido a gente estar sempre buscando melhorar e que se a gente tiver alguma outra forma, porque realmente ela foi desenhada naquele momento que existia um direcionamento muito bom, social, para essa questão de vulnerabilidade, né? Então agora a gente, por isso que uma das ações que a gente colocou é buscar publicidade para doação, para a gente receber, porque a gente não tem menos pessoas doando do que pessoas de fato para receber. Mas eu acho que é válido tanto a ajuda com o DPBEA na hora da distribuição ali, se for interessante para eles, como nessa divulgação e na captação da informação, né? Da pessoa que você... Assim, é crescente o atendimento nosso com toda a situação de animais em Campinas. A gente está muito mão amarrada, porque realmente falta lei, então e quando a gente cita que a gente não pode fazer nada, a gente tem que escutar o cidadão descascando a gente lá. E agora já tem muito que ela pode oferecer sem ter muito o que aumentar o nosso trabalho. Já está lá mesmo, pode às vezes achar uma forma de ajudar de colocar isso na lei. A situação. Emenda. Pode fazer emenda à lei. Pode fazer emenda à lei, né? Bom, eu gostaria de registrar 2 presenças aqui. A vereadora Débora Palermo,
que comparece e prestigia nossas reuniões, e a assessoria do mandato da vereadora Fernanda Souto, a Virgínia Baldan, que está aqui acompanhando também. A gente agradece a vereadora por pedir a sua presença aqui. Tá? Tem alguém que, a respeito do banco de ração, tem alguma observação pertinente ao que nós estamos tratando? Ok? Tá bom. Angélica, vamos passar o microfone. Eu vou pedir só, gente, objetividade, porque nós estamos com uma pauta grande e nós temos que ter uma prazo. Só apresentando as professoras, elas estavam no plenário lá, viu, Flávio? Tá. Desligado. São as professoras que vão falar mais para frente sobre o outro Isso, caso. elas estavam Tá. aguardando Perfeito. lá. Bom, então vou fazer as perguntas para ficar mais fácil para a objetividade aí da sala. Sobre o chip, né? Quando a gente fala de vulnerabilidade, são pessoas que estão vulneráveis, né? Carentes e tudo mais. E não tem condições de comprar. Então, se elas não têm condições de comprar ração, quando fala para cadastrar e ter o chip, a minha pergunta eu acho que até o Paulo Anselmo na época fez dessa forma. Quando vai entregar a ração, até chipar esses animais, porque uma pessoa que mora, sei lá no Campo Belo. Já está sendo feito isso. Isso, legal, porque aí Então, teve pessoas que teve está dificuldade, e porque não exige isso na hora do cadastro, então. Ela consegue avançar no cadastro. Ela entra em contato com o DPBEA, não é isso? Quando ela não tem o microchip, a resposta orientativa é que ele procure o DPBEA, o consultório móvel, para que faça a microchipagem gratuita dos animais. E ela precisa apresentar, mas o cadastro ali ele não vai ser, ele vai ser negado. Ele vai ser preciso negado. que ele tenha. Deferido Porque até hoje a ele gente tem ser uma regularizado. a lei municipal, ela exige que tenha Não, microchipagem. assim, perfeito, mas Então a a gente gente está precisa ter uma tentando trazer a facilidade para orientação ela. da pessoa e aí ela faz esse cadastro novamente após Não, se ela entrar em contato, dá certo, porque consultório móvel não vai ter lá no Campo Belo, por exemplo. Né? Então, para levar 10, 15 gatos, por exemplo, né? Não vai viável. Então, daí é o que a gente, exatamente essa é a dificuldade que o DPBEA encontra dentro do processo e da proposta como um todo. A gente tem a intenção da captação e da distribuição, não há uma estrutura de distribuição. Então, a distribuição em si já é a dificuldade do DPBEA, pelo fato de eles não terem veículo, não terem pessoas para isso. Então, acontece quando eles conseguem. Então, já seria para a gente arcar com essa rotina, né, e para a gente não, para o DPBEA arcar com essa rotina, a gente precisaria pensar dentro de uma outra estrutura. Então, a gente entende que a pessoa, inclusive, buscar a ração no DPBEA sob agendamento, isso facilitaria muito todo esse processo, porque hoje realmente a estrutura que tem não consegue fazer essa pulverização, né? Então é um gargalo. E piora quando a gente fala do protetor independente. Porque a questão da microchipagem, como que está o cadastro? Eu sei que tem 3 gatos com microchip e os outros 14 sem, daí tem mais um. Então, assim, ele é uma população que esse protetor muitas vezes tá cuidando, né? Então, como que a gente... Hoje, a base da lei, ela pede que todos os animais do município de Campinas sejam microchipados. Então, por isso que esse regimento abre uma possibilidade da gente entender como classificar diferente do que é o microchip, um problema, como que a gente vai ser o independente, a gente vai ignorar que ele está cuidando de uma população de animais na rua e não consegue comprovar a microchipagem de todos esses animais. Então isso realmente hoje fica subjetivo, né? Bom, aí só a questão desse chip a gente até respondeu, porque às vezes cuida de uma colônia, uma pessoa lá, Nossa Senhora de Lourdes, por exemplo, ela tem 20 gatos, 30 gatos lá, e ela não tem como, ela não consegue cadastrar porque exige o chip. Quando a pessoa precisa também ter esse cadastro cadastro único, né? Isso. Quando se faz o formulário, já abre um link, porque tem pessoas que não sabem o que é isso, vulneráveis. Abre um link dizendo assim, você pode cadastrar no cadastro, aí abre um link para ela Não se tem isso informar. Não tem Ela isso. se informar é uma ideia. Por Só. isso, Não, mas a ideia isso não que eu foi- acho que é justamente esse critério que cai até no que o Rangel está falando, trouxe para a gente. A pessoa em vulnerabilidade hoje,
não era a mesma pessoa em vulnerabilidade da pandemia, que era muito mais pessoas que têm acesso a isso com um cadastro. Hoje, a pessoa em vulnerabilidade são pessoas que estão realmente passando dentro de uma situação que muitas vezes não vai ter acesso a um Google Forms para fazer esse preenchimento, entendeu? Então, hoje o critério é esse que a gente apresentou, é o que a gente precisa, eu acho que é válido a gente buscar melhoria também. A outra pergunta que você até falou da questão quando eles entregam, mas no começo, quando a gente divulgou para pet shops, clínicas doarem, pedir para os clientes doarem as rações, muitos deles ligavam para mim: Angélica, não vieram buscar aqui ainda, não, vai vencer, hein, não sei o quê. Essa logística foi resolvida de buscar as doações, que você falou no início da fala, que a gente depende de doações, né? Tinha também licitação que comprava, mas depende muito de doação, de verba e tal. Então, quando a gente divulga para eles doarem, precisa ver se tem a logística de quem vai buscar. Isso já foi resolvido? Essa parte eu peço para que a gente daí leve esse questionamento para o DPDE, que toda essa parte da compra e distribuição, ela faz parte da gestão deles. Então, eu acredito que ainda haja essa dificuldade, tá? Mas não cabe ao conselho nem participar, e podemos questionar, mas não participamos disso. E muito menos não sabemos como é que era feito antes. Então a gente não tem oficialmente o que era feito antes, até porque a gente chegou agora. Mas eles têm lá o que eles estão fazendo, da maneira que eles fazem, por falta de gente, falta de já está sabendo, então tem certas dificuldades. Nós vamos tentar ver o que é possível propor de melhorias, mas basicamente em cima de tudo que foi apurado até agora. Apuramos aí, e não foi pouco, a gente está levantando e mantendo em dia. O cadastro está, não tem nenhum pedido que não tenha sido feito até agora que está sem uma resposta. Está tudo corretamente. Tá bom? Ela pediu para eu tinha falado aquela rapidão, de Pascago, sobre o microchip também. A Angélica já fez a informação que eu queria falar, né? E assim, muitos casos já chegaram para mim de reclamação, que quando a pessoa vai no consultório móvel para fazer o microchip, na hora que você vai ler o microchip depois de um tempo, ele está em branco. Porque na hora do cadastro lá, eles microchipam o animal, te dão um código, mas não preenche o nome do tutor, não preenche nada do animal. Tipo, acho que eles juntam uma grande quantidade de cadastro e faz depois. Então, por exemplo, eu vi recentemente dos meus animais, estava em branco. Então, ninguém sabe quem sou eu, tipo, nem tá lá. nós. Tá microchipado. Então, saber o que está acontecendo. Então, já vieram outras pessoas falar sobre isso também. Então, assim, é só uma informação, porque de repente tem o cadastro, né, fez o microchip, né, mas não tem o cadastro da pessoa, do animal. A gente pergunta então o que está acontecendo nesse caso. A Luna? Isso, boa noite. Luciana Amaral, sou protetora. Eu acompanhei esse tema do banco de ração, né, desde as reuniões online, da época da pandemia, e muitas das vezes eu questionei a respeito do microchip, né, até abrir a legislação aqui, só para a gente alinhar os entendimentos. Quando vocês falam que a questão da microchipagem ela é prevista na legislação, é na legislação do banco de ração ou é em outra legislação? Municipal. Uma legislação de Campinas, né? Sim, não é do banco de ração. O estatuto animal. Sim, é que assim, pela lei do banco de ração estabelece, né, que o banco de ração vai ser destinado para os protetores, as organizações, né, as ONGs e as famílias em condições de vulnerabilidade, e que os critérios serão estabelecidos pelo Conselho. Então, esse critério da microchipagem, ele foi estabelecido pelo Conselho. Não foi. Ele está na lei. Não, ele está na lei separada do banco de ração. Sim. A lei que fala que os animais devem ser microchipados. Isso. Mas não está na lei dizendo que só os animais microchipados terão benefícios do município, que é o banco de ração. Ela não está diretamente conectada. Foi um critério colocado pelo Conselho, está na lei, mas assim, é o mesmo que você falar que você vai distribuir vacina somente para os alunos que estão matriculados, porque é obrigatório os alunos estarem matriculados, crianças. Isso não foi agora, foi já lá atrás, né? Sim, mas Sim. foi uma definição do Conselho, Então, isso que eu quero se dizer. foi do Conselho, daquela gestão, daquele período,
e ele foi acordado com a Secretaria do então Meio Ambiente, tá? E ele vigorou daquela maneira. Não pode mudar. Não é que não pode mudar. É isso que nós queremos agora. Sim, entendeu? eu só Propor quero uma reiterar isso É porque o que eu vejo é que é uma forma de exclusão. Porque, por exemplo, pessoas que moram numa casa, é um caso real, assim, que eu acompanho. Uma senhora de 73 anos que não pode sair de casa, ela tem 40 gatos na casa dela, ela não consegue nem aproximar de todos os gatos para fazer uma leitura de chip e nem uma chipagem. A maioria dos gatos foi castrados por mim, mais de 20 gatos que eu paguei do meu bolso, porque eu não tenho condição de levar em mutirão de castração, então não são chipados porque a prioridade é castrar. Então, assim, eu não acho uma forma de garantir equidade nem justo irem na casa dela e entregarem. Ela é uma pessoa em extrema vulnerabilidade, ela tem uma mãe acamada de 92 anos, enfim. É injusto, ela vai receber ração para 15 gatos. Eu arrumei lá os chips que eu tinha de mutirão de castração, mas ela vai receber ração para 15 gatos e os outros, sabe? É só uma questão de reflexão mesmo, se realmente essa previsão de obrigatoriedade da microchipagem, ela é essencial na situação de proteção animal que a gente tem hoje, porque assim, eu vejo como essencial a castração. A microchipagem seria um sonho que teria vários benefícios, mas não matar a fome hoje, sabe? Então, eu acredito que talvez se isso não é uma coisa que está diretamente ligada à lei do banco de ração e é um critério estabelecido pelo Conselho, que o Conselho reflita a real necessidade de ter esse vínculo, porque a gente está falando de fome, não de registro, controle, se perder um animal, como vai achar, sabe, ter escalas de necessidades, do mais básico ao mais avançado, que seria todos os animais serem registrados. Tiago, por gentileza. Meu nome é Tiago, sou conselheiro. Somente um aspecto jurídico legal da fala dela é que a legislação ela deu competência para o Conselho criar essa resolução, então não é uma resolução arbitrária. Eu entendi o seu ponto, mas é só para deixar claro que essa resolução do Conselho ela deriva de uma competência da própria lei. A lei que criou o Banco de Ração diz que o Conselho vai, vamos colocar assim, gerir só a parte de cadastro dos órgãos, das ONGs, dos protetores, fará a avaliação dos pedidos e o DPBR fará a distribuição. Então, essa resolução do Conselho ela é legal, porque ela deriva de uma legislação, tá? Então, só para deixar claro que não é uma resolução arbitrária fora da lei, tá? Então, é só para deixar claro esse ponto. Mas que a gente pode rediscutir pode rever. dentro dessa proposta que a Raíssa disse. Vamos rediscutir o que tem dúvida e o que pode ser aperfeiçoado, né? Tá? Bruna, por gentileza. Eu acho que dentro do que a Lu falou, do que a gente está discutindo, talvez manter para as pessoas físicas, né, as pessoas que estão em vulnerabilidade, a questão do microchip, para que a gente tenha um controle efetivamente. Eu acho que esse tipo de controle talvez seja necessário para essas pessoas em vulnerabilidade. Mas para o pessoal que é protetor independente, como o conceito está aberto, né? A gente não tem um conceito ainda legalizado, um conceito fechado do protetor independente. Talvez tirar do protetor independente essa necessidade, até mesmo porque muitos deles arrumam gatos na rua, cachorros de rua, e isso vai ser impossível. Mas, Bruna, como é que a gente responde para o Ministério Público que eu considerei o João protetor independente? O Você entendeu? conceito ainda está em aberto. Pois é, esse conceito tem que ser fechado. Isso. O que é o protetor independente? Se a gente não tiver isso amarrado, a gente não pode qualificar a situação. Então, o que eu estou dizendo é exatamente isso. A gente não fechar o conceito do protetor independente, vinculando ele à necessidade de microchip. Ter uma flexibilidade. Pra ele, sim, mas por que protetor para um independente. pode e para outro não? É isso a gente vai ter que discutir. Vou discutir para a gente fechar melhor isso. Para não ficar subjetivo. Eu acho que é mais Subjetivo complicado dá problema legal. Porque Né? ele não tem E o outro problema, o DPBEA, ele não está com estrutura para levar até as pessoas, então pediu para buscar. E daí ele faria o microchip lá na hora. Agora eu não sei se está fazendo ou não, então a gente tem que verificar a situação. Vocês viram que o levantamento que foi feito até agora não foi um levantamento fácil, a gente teve que procurar várias coisas, então a gente vai ter que dar uma fechada nisso
para a próxima reunião, ver se a gente vai ter avanço, reuniões lá com a secretaria, tudo para a gente poder trabalhar isso melhor, tá? Angélica, é relevante. Agora a gente precisa ter mais coisa aqui para tocar. Rápido. Só ir na linha da... Deixa eu ver. Só ir na linha Da Lu. Que a professora aqui, a Karen, até me alertou. Por exemplo, tem uma protetora que ela é vulnerável lá no bairro, como chama o bairro? Vila União, que ela dá para os gatos da colônia ali na rua, né? E ela não tem como chipar e nem o DPB vai chegar lá e vai chipar, a não ser que ele fique lá de plantão para fazer uma captura. E nesse caso, também é uma questão um pouco complicada, porque o DPB não vai nem conseguir chipar e nem muito menos a pessoa, porque eles são ariscos. Eu E não ela é uma assinaria pessoa a liberação. vulnerável. Não é o meu caso, mas eu não assinaria essa liberação. Eu não assino. Então, mas Não ela é assino porque- vulnerável. Oi, ela não é vulnerável. A professora? Não, a professora. Ela está no cadastro? Não, a professora, Quem? ela... A cuidadora. A A cuidadora, cuidadora? ela é faxineira, ela é... Não, então ela auxiliar de é vulnerável, limpeza, ela está vulnerável. pedindo, mas ela não tem o Mas microchip. aí ela entraria como protetor independente. E é É isso isso. que a gente precisa definir. Como que eu vou saber como Ela a não entra pessoa com pode... vulnerabilidade? Não, ela pode entrar, se ela não tem O animal microchip. está em vulnerabilidade. A pessoa em vulnerabilidade, alguém que está... A pessoa também está em uma condição que nem foi comentado, Isso, exato. tem a idade, uma comorbidade, tem uma... Está passando por uma situação, uma hora aconteceu um desastre ali, então uma pessoa que está passando por uma... que tem alguma limitação realmente De ali. despesa ali. Exatamente. O protetor independente, a gente já entende que é uma pessoa que está cuidando de algum grupo de animais e não está associada a nenhuma ONG. Então, hoje a gente tem ONGs, que são organizações de várias pessoas que estão cuidando de várias colônias, de vários animais. E a gente tem o protetor independente, que é o quê? É o cara que vai cuidar. Como que a gente... Vai vir a Maria, vai falar, olha, eu cuido dos 5 na praça, me dá uma ração. E daí eu vou entregar para ela sem ela me comprovar o microchip, e daí eu volto uma pessoa que está em vulnerabilidade, que também tem 5 gatos, e vou exigir dela o microchip. Então, o que é a vulnerabilidade da pessoa? A gente ainda tem um Tem muita contexto, ponta mas para amarrar. e o protetor independente, em que contexto que ele entra e como que eu vou realmente falar, não, esse cadastro está aprovado, esse daqui não, ele, por causa que ele tem ou não tem. E super entendo a questão do microchip, ele é um desejo, né? Então acho que como a intenção de quando isso, tanto que esses critérios é o que a gente está continuando, o que já vinha sendo selecionado, né? Então desde 2021 era mais ou menos essa orientação que estava tendo. A gente vê que realmente a maior dificuldade para todos ali é a questão do microchip. Então é um desejo e a gente precisa aí trabalhar junto com a DPBEA, de como a gente pode cada vez melhorar aí, né? Porque o microchip, ele é super importante, ó, para cadastro, para controle e tudo mais. No entanto, é uma lei, é um dispositivo na lei, quando a gente fala assim, é lei para inglês ler, né? Porque ela não é possível ser executada, só foi feito por fazer. Então não é essa a intenção dessa lei, né? Porque algumas coisas dela tá funcionando. Mas precisa ver com muita cautela, porque quando o poder público faz uma lei, ele precisa dar condições para que essa lei tenha eficácia. Então é uma observação que precisa, ou de repente alterar a lei enquanto esse microchip não é possível nem o próprio poder público fazer no local e tudo mais. Levaremos isso em consideração. Eu preciso passar para o próximo tema. Só uma ideia, É a de última repente, pra próxima. o que eu poderia fazer, de repente, saber quem que é a ONG que está cadastrada ou protetor independente, chamar essa pessoa e falar assim, olha, vamos supor, uma protetora independente tem um veterinário que atende os animais dela, de repente conseguir esses microchips com alguém do DPBEA, da onde vier, esse veterinário que atende os animais dela vai lá na casa, um exemplo, microchipa todos e ela tem que se responsabilizar de entregar o cadastro, todos os papéis. É uma forma para tentar ajudar. Então, quando a gente for ONG. discutir isso lá no coisa, a gente amadurecer essa ideia. Mas a gente, agora, nesse momento, a gente tem que cumprir a lei mesmo, seca, para a gente não ter problema, tá? Próximo assunto, gente, vamos lá.
é a apresentação do relatório da Comissão de Fiscalização do DPBEA, tá? A nossa coordenadora de fiscalização, a Ingrid, ela e a equipe, esteve no DPBEA em 2 oportunidades e teve também lá em Mairi, né? Esse relatório, nós vamos ter que discutir ele agora e temos que votar, porque na segunda-feira é feriado na prefeitura, mas na terça-feira cedo eu tenho que mandar isso aqui para o Ministério Público. É uma das exigências que está com urgência urgentíssima e é determinação da promotora, tá? Bom, eu não sei se há necessidade de ler o relatório, mas eu acho que a Ingrid poderia fazer um resumo dele, falar um resumo dele, e nós podemos disponibilizar isso aqui nas redes sociais para vocês lerem com calma, tal, né? Basicamente é um relatório que constata a situação, né? Ingrid gostaria de explicar? Pega o microfone e tá com a coisa. Esse relatório foi feito com as coisas que eu vi como veterinário. Opa, desculpem. Tá ligado. Tá ligado. O que era pra fazer? Mais um certo. Lá na frente? Pode fazer mesmo. Não, tudo bem, dou de costas para vocês. São coisas, aspectos do DPBEA, eu já conhecia o DPBEA e tal, mas como veterinária e como conselheira, essa visita foi feita especificamente para isso. Então, nós fizemos uma visita pela manhã e vimos alguns aspectos muito falhos, outros já tinham melhorado, outros estavam bem, como, por exemplo, o depósito de ração, estava seguro, bem mais seguro contra ratos, né? Então, a situação já tinha melhorado, eu digo, pelo que eu conhecia, mas no relatório eu não posso pôr aquilo que eu já conhecia. O relatório mostra um momento, né? Então, esse momento, a parte de ração estava bem, a parte de tratamento dos animais é lastimável, porque não tem hemograma, não tem testes rápidos para sinomose, para hemoparasitose. Muitos animais lá têm hemoparasitas, Ehrlichia, Babesia, Anaplasma, que deveriam ser tratados, mas como eles não têm os exames, eles não tratam. Então, eles esperam os animais entrar numa situação mais crônica da doença, que eles às vezes não conseguem mais retornar, porque já está muito crônico, e essa doença dá em quase 80% da população de cães. É muito comum, né? Os hemoparasitas de animais. Esse eu acho que é o principal problema ali em parte de doenças. E sinomose. Sinomose lá, quando tem um animal, a proximidade dos animais com sinomose, tanto as que chegam pelo SAMU, quanto por exemplo, o animal que chega no DPBEA geralmente vem do SAMU. Muitos já chegam doentes com sinomose. Essa sinomose é extremamente contagiosa, é o sarampo do cachorro. Então, isso é como uma gripe, uma bafejada na cara do outro. Tudo isso foi constatado lá? Tudo foi constatado, tá? A segunda, tem outros detalhes, é muito longo, eu não sei quantas páginas deu. 14, frente e verso. De qualquer maneira, não existe um procedimento escrito, os funcionários fazem o que querem, não existe em cada canil uma ficha com nome, microchip, qual é a doença, do que se está tratando, quem é o veterinário que tratou, que horas ele tratou. Não tem veterinário 24 horas, o que é muito grave, porque tem medicação que tem que ser dada a cada 12 horas, a cada 8 horas, a cada 28 horas, e não tem veterinário para dar essa medicação. Então, o que acontece? Resistência a antibióticos, mortalidade, isso está errado. Todas essas constatações constam aqui do relatório? Constam. Perfeito. A segunda visita foi para complementar a primeira, e foi à tarde, e foi um dia de chuva. Ou a primeira foi de chuva, não lembro. Mas, de qualquer maneira, na parte da tarde, você pega outros tipos de problemas. Às vezes sujeira, às vezes goteiras, e etc. e tal. Isso tudo está relatado. Continuam os problemas em relação aos cães. Eu estou falando de bem-estar animal, não estou falando
da estrutura do DPBEA. A estrutura do DPBEA é também uma coisa horrível, porque não tem luz, não dá para... as salas não têm lâmpadas, é a estrutura. A estrutura está falha e não funciona, tem ventiladores, eles não colocam, não conseguem pôr ar-condicionado em determinadas salas, porque não tem a estrutura elétrica, eles vão ter que refazer toda a fiação, porque queima tudo. O aparelho de hemograma e exames bioquímicos também não conseguem ligar por causa da parte elétrica, vai queimar. Então não é feito absolutamente nada. Desorganização, sujeira, sangue na pia, na sala de cirurgia, que eu falo entre aspas, porque aquilo nunca foi uma sala de cirurgia, e o SAMU entrega esses animais dia, noite, qualquer horário, e não tem veterinário que receba. Um caso específico do que nós chegamos lá, o SAMU tinha entregue o animal às 8h40 da noite, não lembro, e o veterinário só foi olhar para o cachorro às 11 horas da manhã. Então também tem a negligência dos próprios funcionários. Trabalhar lá é moleza, né? É meio revoltante, não sei, eu sou meio da indústria privada. E depois você foi para... Depois, para ter uma ideia de como funciona, os animais que estão bem no DPBEA são enviados para São Roque, na verdade é Mairink. Então nós primeiro fomos até a clínica, o Dr. Ricardo, que é onde que faz é o proprietário, né? Ele e a esposa dele. Vimos a clínica, boa, muito melhor que o DPBEA, mas segue algumas regras, está tudo, a documentação em relação a cada animal, tem a foto de cada cachorro, tudo organizadinho. Aí nós fomos ver os canis são bons, pequenos para o meu gosto, tudo bem, mas são bons, são novos, não tem nenhuma fresta no chão, mas existem coisas básicas, como por exemplo, eles colocaram pneus no chão para o cachorro dormir dentro do pneu. E aí eu tenho uma gradezinha embaixo. Bom, como o cachorro não tem nada que fazer na vida ali, ele rói aquela gradezinha. E tem cachorro que não cabe no pneu, tem cachorro que não gosta de dormir enrolado. Então, não é o ideal. Depois nós fomos para o outro canil deles, que é São Roque. E que também, alguns canis têm um pneu, outros canis já têm pallets de madeira, que eles juntaram para não ter acidente com os pezinhos no meio das distâncias, né, das tábuas. Então isso já está melhor. Agora, o problema de Mairink que eu senti é que esses cachorros estão numa solitária, estão numa situação... socialmente, eles são deprimidos, eles se tornam agressivos porque eles estão entre quatro paredes, não existe área para correr, para passear, é uma solitária mesmo, o cachorro fica louco lá. O que nós vimos lá, eu tenho filmes também, eles ficam loucos, eles ficam pulando nas portas de vidro, em São Roque são portas de vidro. E eles pulam aqui, olha aquela baba ali, eles querem matar todo mundo. E é muito difícil, é uma situação que eu saí com náusea de lá, de mal-estar pelo bem-estar dele, pelo mal-estar deles. Eles não estavam magros nem maltratados fisicamente, mas mentalmente, socialmente, eles estavam morrendo ali. Essa é a base do relatório. E no final eu faço uma lista de sugestões e soluções que eu vejo como uma opção do DPBEA ou da Prefeitura, do Seclimas, de melhorar essa situação. Inclusive tem um problema grave que são as fotos dos animais para adoção. Se você entra no portal da Prefeitura, todos os animais estão fotos horríveis e está escrito em tratamento. Ninguém vai se interessar por esse tipo de animal. Então precisaria, junto com o IMA, fazer uma reunião e tentar fazer fotos boas para fazer adoções. Tenho certeza que muitos animais ali então, serão além adotados. da vistoria, do que você constatou, ainda tem uma série de sugestões para melhorar. Sugestões para melhorar, isso. Tá. Para terminar com algumas ideias. Tá. Sugestões. Conselho, aconselho. Isso. E é isso que nós estamos Conselho, fazendo. aconselho. Tá ótimo.
O que a Raíssa tem uma observação a fazer sobre o relatório? Sim, nós podemos, ainda, eu Já tenho vamos o fazer Word, já. aí, o Word ainda, a gente pode corrigir alguma coisa. Perfeito, Ingrid. A gente recebeu aqui até alguns pontos de revisão. Eu acho que ficaram alguns comentários aqui para formalizar o documento mesmo, né, que a gente, né, que já deixou anotadinho aqui. E que também, como que eu acho que é importante até a gente, eu também reforçar que nós realizamos um relatório inicial no início desse ano, né? A gente realizou um primeiro relatório no início desse ano, mas esse relatório não foi um relatório via conselho. Então, esse relatório ele foi feito pela Raíssa, médica veterinária, Ingrid, médica veterinária, e que foi utilizado aí em uma outra frente que a gente estava naquele momento. Agora, este documento, ele é o documento que ele vai levar e representar a posição do conselho para a secretaria e para as autoridades buscarem soluções e ajuda com os pontos que a gente colocou. Então, a minha sugestão aí para a gente de revisão é só para que a gente corrija em alguns pontos, como eu comentei com você, né, de a gente não referenciar o nosso ao trabalho anterior. Ao trabalho anterior. Esse é o primeiro trabalho do nosso. Com esse, né, é o primeiro documento que vai ser apresentado em nome do Conselho de Proteção e Bem-Estar dos Animais de Cartões. E nós temos que entregar esse corrigido com esses detalhezinhos na segunda-feira. Terça-feira. Terça-feira. Isso. Tá. Segunda-feira só não será porque é feriado na prefeitura. Tá, porque o Eric também já deve estar aí ele e a Tânia assinam junto. Não há necessidade dessa assinatura, porque a partir de agora, esse relatório não é mais um relatório da comissão. A comissão apresentou o relatório, está aqui. Entendi. Ele passa a ser um relatório do conselho desde que é aprovado pelo conselho. Tá certo. Tá certo? Tá. A gente corrige esses detalhezinhos. Só os detalhes. Isso. Tá. E segunda-feira já manda tudo. Tá. Quais observações, gente? Não, primeiro os conselheiros. Depois eu abro para o público. Observações, Thiago? Só aquelas que a gente conversou antes, mas que já vai ser internamente. Já, a gente já vai tirar aquelas interrogações, que a gente não vai poder levar dúvida, a gente tem que levar certeza, mas é coisa simples, não tem nada de tão complicado. E, então, mesmo assim, tem umas aqui que a Ingrid já tinha corrigido, que ela trouxe agora, tá? Então, esse relatório. Conselheiros têm alguma observação? Mais, gente? Eu mandei para todos os conselheiros para observar, para ler e opinar. Tá. Então, basicamente, a gente vai aqui, quando for assim, os canis continuam sem identificação. Não continuam sem identificação. Os canis estão sem identificação, certo? Nós vamos colocar... Eu lembrei do passado que eles tinham reclamado isso. Essa confusão mas não tem problema. Então, daí que a promotora que faça o trabalho de comparar com o anterior e ver se aquilo está batendo. Esse é um atual. Sim. A gente só faz esses ajustezinhos e tem dos conselheiros. Tem alguma observação a mais ou podemos considerar aprovado esse relatório para ser tratado como o documento oficial do Conselho? Eu peço desculpa por só ter mandado isso na hora do almoço. Não tem problema. Não sei se todo mundo conseguiu ler. Ok? Alguma observação, gente? Tranquilo? Então consideramos aprovado o relatório da comissão. Alguém quer fazer algum comentário pertinente a isso para a gente tocar? Passa lá. É um comentário apenas, né? Quem começou com essas denúncias foram... Eu sou uma das denunciantes. Tá, Marjorie, vamos pegar sobre esse nosso relatório da comissão agora. Sim, é esse relatório que a gente, como a Ingrid disse, a importância que foi para chegar nesse relatório, já foram feitos outros relatórios anteriormente. Perfeito. Inclusive, a Angélica é a nossa advogada, a doutora Francine, que faz parte, suplente do conselho, a Raíssa, a Ingrid, todo mundo está nessa denúncia do MP. Então, assim, só para deixar claro, porque senão a gente fica batendo numa tecla que há anos, séculos está acontecendo e nunca ninguém tomou a frente. Então, foi, inclusive, numa reunião com o secretário, né, do Seclimas, que sabe de tudo isso desde o dia 28 de abril de 2025. E é só agora que a gente está conseguindo
ter um andamento com o apoio do conselho, de todo mundo aqui. Então, conselheiros, por favor, cobrem também, porque é muito bonito depois ver o prefeito fazendo vídeo no Instagram falando que estamos em reforma. E não é só isso, existe o bem-estar dos animais que precisam ser respeitados e a gente tem que cobrar por isso. Eu só gostaria que, como está sendo gravado, para constar, e a vereadora Débora até é testemunha minha, que eu vim antes dessa denúncia, eu vim aqui na Câmara Municipal conversar com os principais vereadores da causa animal. E eu até falei para a vereadora Débora, né, eu falei, nossa, o que eu faço? Porque os denunciantes estão ali no meu pé me pedindo orientação jurídica, e eu conversei com alguns vereadores aqui, todos falaram assim para mim, não faça. Aí a Débora, a vereadora, que ela me incentivou, mas ela obviamente não poderia tomar a frente, mas eu estava com uma advogada, com a minha prerrogativa. O partido ficou até bravo comigo, das pessoas do partido. Eu falei, mas eu estou na minha prerrogativa, eu preciso orientar essas pessoas com a verdade. Né? Mas e aí, tem alguma dúvida com relação ao não tenho dúvida, mas o que eu gostaria de frisar bem, que a promotora, ela está fazendo um pedido, até acho que esse prazo ela ter vencido, que era para ter sido entregue dia 22, e é importante... O que é ser entregue dia 22? Esse relatório. Qual relatório? Esse relatório que não tinha sido apresentado e não tinha sido votado? Não. Sim. Esse está sendo votado, está sendo oficiado agora, mas já foi entregue um outro, não foi? Não foi entregue nenhum. Sim, porque eu recebi um ofício do Ministério Público que o prazo seria até dia 22. Né? Hoje então, é dia 24. mas ela não tem... Tudo bem, mas está lá no ofício da promotoria. Então, eu gostaria assim, de agradecer, inclusive, a doutora Raíssa, a doutora Ingrid, a Majorri que está aqui, que se não fossem elas, com essa técnica, com esse pedido, isso não estaria andando hoje. E também agradeço o Conselho por essa aprovação aqui desse laudo tão importante para a causa animal e para o bem-estar animal. Ok, mais alguém quer fazer algum comentário? Ok. Próximo assunto. Isso vai ser divulgado? Isso vai entrar no... Vai ser enviado pelo Conselho para publicação no Diário Oficial e na terça-feira será enviado à promotora do meio ambiente. Tá? E com a publicação no Diário Oficial, ela se torna pública bastante e nós podemos disponibilizar inclusive no nosso site, nas nossas redes sociais. Tá? Vamos fazer isso. Posso só fazer uma ressalva aqui? Pode, claro. Toda. Na verdade, só um comentário. Sim. Com relação ao que falaram. É importante deixar registrado, presidente, que os problemas não aconteceram quando o novo secretário entrou na Secretaria do Clima. Então ele tomou conhecimento, tardio ou não, e desde então ele vem sim realizando ações de melhoria para o DPBEA. Pode não ser visível. Os veterinários, ONGs podem ir lá, pode não verificar essa mudança. Porque essa mudança, até por questão orçamentária, ela vai ser lenta. Então, assim, só deixar registrado que o secretário não originou esse problema. Então, alguns problemas de infiltração não aconteceram no dia 1º de janeiro de 2025. A infiltração ela aconteceu antes. Então, tem que deixar claro isso daqui. Não adianta querer falar que o secretário não fez, o secretário está demorando. Então, é uma questão que, por ser administração pública, ela é engessada e é um pouco mais demorada, por questão de legislação. Então, tem que ficar claro isso daí para todos, inclusive conselheiros. Na hora de tomar as decisões, tem que ter isso em mente. Tá. E também, não. Um minutinho só. Pode, à vontade. Não. É só assim, primeiro os conselheiros. Um minutinho só. Vamos só colocar ordem na coisa. Embora o secretário não tenha, ele pode ter encontrado essa situação, cabe ao Conselho fazer as cobranças das políticas públicas e do andamento. E de que maneira nós fazemos isso? Indo lá e fazendo um relatório agora, em outubro, da situação que se encontra agora. Se ele assumiu em janeiro, fevereiro, março, não importa. Importa que agora, em outubro, nós estamos constatando como se encontra lá. E ela está fazendo um relatório frio da situação. Então a gente não estamos criticando e nós só estamos constatando e mostrando como está lá. Então nós não temos como punir quem fez isso no passado, nós só temos que mostrar, está assim,
e o Conselho não concorda com isso, e por isso a gente está fazendo esse documento. Sim. Então, a posição nossa de conselheiro é assim, está dessa maneira. Conserte. Não, eu entendo, eu só quis colocar essa fala, porque quando se fala conselheiro, quando se fala secretário, na verdade é institucional, é isso que o senhor disse. É o DPPE está dessa forma, então o DPPE tem que corrigir. Então não levar para o lado pessoal de secretário. Mas eu acho que de ninguém diretor. levou aquele lado pessoal, não. Não, só para deixar claro, né? é uma fala só para deixar claro, que não é questão pessoal de Mas secretário. não teve ninguém que levou o lado pessoal aqui. Nós estamos De fato, o Conselho tem essa missão e tem que fazer o papel deles. Não estou querendo questionar o posicionamento ou a atribuição do Conselho. Ele tem que fazer esse papel mesmo. É só para deixar claro. dentro das regras legais direitinho. Nós vamos fazer tudo direitinho. Certo? Eu só gostaria de deixar claro que tanto que não foi pessoal, que até hoje eu mando mensagem pro secretário pedindo socorro disso, daquilo, né, pro Adegas. E a outra questão, quando fala do departamento estrutural, não tá, a fissura não começou agora, ok? No entanto, as compras emergenciais como remédio, como cuidado animal, como uma questão clínica veterinária, isso é possível fazer, independente do que estava na estrutura, né? Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então, você não deixa o paciente lá morrendo porque a estrutura do hospital está com fissura e nem com falta de lâmpada. Então, é possível, não é por falta de dinheiro, que o próprio secretário nos falou isso, né, na reunião, acho que março. Mas, gente, vamos... Então, só para deixar claro, deixa eu só terminar minha fala. O assunto em pauta. Não porque é a o gente... que ele está falando, Não, presidente. já esclareci para o conselheiro. Eu só pediria para assim, vamos pegar os assuntos. Eu só que a gente gostaria de diverte, poder ter a fala no mesmo tempo, com todo o respeito, Não, que ele não é é o mesmo, porque conselheiro. você não é conselheira. Não, eu vamos esclarecer assim. Isso que eu ia falar. Então, você é não tem plateia, democracia. a plateia. Não é democracia. Aqui é um conselho. Eu gostaria de saber por que essa fileira é para conselheiro. Porque então. conselheiro é conselheiro e plateia é prioridade. plateia. Não, isso aqui o que é? É conselho Não. ou é reunião pública? É reunião pública. Não. É público aqui. Não, nós não somos. Um minutinho só. Aqui é uma reunião do Conselho Municipal. O Conselho Municipal é formado por conselheiros e é uma plateia que assiste. É isso? Tá claro ou não? Não, mas é participativo, não é participativo? Peraí, eu falei o contrário? Eu estou dizendo, e vocês não estão participando? Não, eu gostaria de saber Eu tô o seguinte, pensando, tudo bem, eu quem respeito, é conselheiro eu é conselheiro. respeito, eu já fui muito conselheira de conselhos, Pode eu ser ter respeito sido o que foi. plenamente. Esse que é o problema. Nós Ó, precisamos só você tá faltando definir. com respeito, Não, me não está perdoe. faltando, gente. Tá Eu só quero o faltando com seguinte. respeito. O respeito. Eu não posso nem falar. O respeito é assim. Temos os conselheiros vão É definir só as você que situações. fala, então, o senhor que fala. Os só o conselheiros, presidente. eles falaram? Tá, agora, a plateia pode falar, claro, dentro do assunto que a gente estiver discutindo. Então, O assunto, para dar opinião pessoal Não é sobre o que pessoal. foi lá atrás, do que foi e pessoal? tal, aí a coisa aonde completa. está o pessoal falando tecnicamente? Então, continue, por gentileza. Então eu gostaria de dar uma sugestão então para o presidente e para o conselho, dar tempo de fala então para aqueles que estão presentes. Porque se não ficar cortando a fala, fica essa discussão que aí perde Angélica, tempo. ainda é minha perde prerrogativa tempo. como Então, presidente. Eu gostaria, não, de cortar a fala não. Então gostaria de sugerir que desse o tempo de fala para que a fala não fosse cortada de forma que não é educadamente para um conselho. E eu estou aqui voluntariamente como vocês também estão. Ótimo, obrigado. Mais alguém? Ótimo. Então vamos para o próximo item da pauta. Próximo item da pauta, a gente ia falar sobre a comissão jurídica, ia apresentar a situação do rodeio de Campinas, em que o vereador que apresentou a proposta mantém no Tribunal de Justiça o veto à suspensão dos artigos 99 e 100, e nós temos, eu acho que o Thiago acompanhou já também, a apresentação da contestação por parte do Procuradoria-Geral da Prefeitura e da Câmara Municipal de Campinas, não é isso? Eu acompanhei e apresentei informações que a Procuradoria solicitou. Fala no microfone, por favor. Eu não acompanhei a defesa em si. A Secretaria de Justiça, para poder elaborar a defesa no processo, ela solicitou algumas informações para a Secretaria do Clima, por ser uma legislação voltada para o bem-estar animal. Então, nós fornecemos as informações para a Procuradoria-Geral do município para que ela pudesse fazer a sua defesa no processo. A partir do fornecimento dessas informações, eu não acompanhei a defesa. Não. Tá, e a gente já tem informação de que isso já está no Tribunal de Justiça.
essa contestação, tanto da Prefeitura como da Câmara Municipal. E entendo essa contestação, agora vai ser analisada pelos demais procuradores, não é procurador, pelos desembargadores, e a partir disso a gente espera uma decisão para uma proposta deles, um trabalho, uma decisão a respeito, porque essa suspensão foi só dos artigos 99 e 100, e uma decisão temporária, não é uma decisão liminar, e ela não é definitiva, só vai ser definitiva depois de um julgamento do tribunal. E daí a situação muda, né? E a gente espera que mude, tá certo? Então, esse é o pé que está atualmente a situação. E se não mudar? Ingrid, se não mudar, nós não temos muito o que fazer. Acho que qualquer advogado pode dizer isso. Se o tribunal decidir, nós não temos muito o que fazer. A gente vai ter que sujeitar isso. E a suspensão desses 2 artigos já causou uma primeira reação aqui em Campinas, que foi a realização daquela exposição de animais não de cães, não foi Guatemi, foi no Galeria, né? E isso é proibido com aqueles 2 artigos, tanto que a gente já conseguiu proibir aquela exposição de gatos, né? Então é o uso de animais em espetáculos. Pode ser um espetáculo só, apresentação ali, pode ser o que for, mas já foi, né? Então o que a gente precisa é restabelecer essa legislação, enquanto tem outras cidades que já estão fazendo isso. Nós já tivemos rodeios suspensos em várias cidades, em vários municípios com legislação, e ninguém entrou contra, né? E como é que um vereador apresenta em Campinas, mesmo que no tribunal, dizendo que isso fere um direito emergencial, por isso precisa de uma liminar urgente. Uma liminar urgente para 18 anos depois, que essa lei está em vigor, não tem sentido. Então agora, não tem sentido, por isso tem que ser analisado pelo pleno do tribunal, né? E é isso que nós estamos aguardando. Pessoalmente eu não acredito que isso continue, eles vão suspender, né? Mas o que precisa? Só ficar 1 ou 2 anos suspenso para ser usado politicamente por quem quer fazer campanha. Só. Não tem sentido Campinas fazer isso. E mesmo ainda tem um outro aspecto. O jockey, onde ele está falando, ele é tombado pelo patrimônio histórico. Então, se ele é tombado, como vai mudar as características dele sem autorização do Condefat? Não pode. E nós não sabemos se o Condefat vai autorizar fazer, por exemplo, arquibancada. Então tem uma série de coisas. Vai fazer arena? Como é que vai fazer? Né? Tem uma série de problemas que eles vão enfrentar pela frente se isso for mantido, né? Tá bom? Esse aí é o outro assunto, né? Deixa eu ver qual é o próximo agora. Respostas aos ofícios enviados pela vereadora Fernanda Souto e pelo MP, né? Nós tivemos, a vereadora tinha pedido informações a respeito, Tiago, você lembra o que era? Você pode esclarecer o que era da vereadora? Não sei, eu não vi esse ofício, mas eu creio que é com relação à própria instalação lá, onde ficam os animais. Eu acho que o que da vereadora que tange ao conselho era a questão de informações retrospectivas sobre o banco de ração. Então ela questionava sobre alguns dados de para quem tinha sido distribuído, como tinha sido distribuído, e foram esses questionamentos. Era um ofício que tangia também ao DPBEA, mas as questões que eram mais para nós era voltada a esse ponto do banco de ração. E a gente respondeu no prazo direitinho e agradecemos a preocupação da vereadora com isso. Tá? A gente que agradece aí, né? Não, nossa função é essa. Tá. E a do Ministério Público, a gente teve, são 2 e agora uma terceira, né? A primeira foi sobre a banco de ração e a fiscalização, se o Conselho tinha feito uma fiscalização no DPBEA e que a gente deveria apresentar essa fiscalização.
e nós ponderamos que não tinha sido feita nenhuma fiscalização até o momento e que foi criada uma comissão para uma vistoria e que logo que tivesse aprovado a gente mandaria o relatório. Como a gente já tinha um relatório prévio da doutora Ingrid, que era coordenadora da comissão, nós encaminhamos para o Ministério Público. E agora recebemos a terceira manifestação do Ministério Público, que foi o seguinte: já que tiver aprovado, nos envie em 24 horas. Então a gente tem aprovação, só não será em 24 horas, porque temos direito a 48 horas por causa da... Temos direito não, por nós a gente mandaria, não teria nenhum problema. É sábado, domingo e segunda. É, isso. Então daí a gente já na segunda-feira a gente já vai encaminhar esse com aquelas alterações que a gente já discutiu e resolveu, né? Tá. Tem agora os outros assuntos, né? O Ministério Público mandou pra gente também aquela portaria 2447 0000790, que foi estabelecida essa portaria por causa de uma denúncia encaminhada, uma notícia de fato encaminhada pela doutora Angélica Soares. A denúncia? Uma notícia de fato que gerou esse procedimento. Eu sou desse caso que a gente está falando agora, do relatório? Não é do relatório mais. Esse aqui você mandou uma notícia de fato para o Ministério Público para apurar a denúncia de maus tratos animais. Você solicitou sobre os animais que estão numa acumuladora. Sim, eu vou explicar. Não, mas só um segundo, eu vou te falar o que foi mais. E também que você apresentou falando dos filhotes que são expostos lá no pet shop do Suns Club e cópia do laudo técnico do canil de Mairink, né? Então, ela pede aqui, mostrou o que você falou e ela ouviu Dá uma licença, só para eu explicar, não é exatamente isso daí, só para eu explicar o porquê que gerou isso daí. É rapidinho, pode ser? O que aconteceu? Eu fiz uma reclamação dos atrasos das respostas das LAIs. Eu tenho várias LAIs, né? A LAIs é aquela lei de acesso à informação que o município ou um órgão é obrigado a responder dentro do prazo. E aí eu fiz essa reclamação, porque a própria gestão e controle, a Secretaria de Gestão e Controle, encaminhou para mim um atraso de 180 dias, e é 15 dias mais 10. Eu fiz uma reclamação no Ministério Público sobre as minhas LAIs. E aí o que o Ministério Público fez? Ele pegou, acho que os pontos mais que ele considerou mais emergenciais e deu esses 3 aí, que é da acumuladora, do pet shop e do laudo Mairink, que foi negado. Por isso que surgiu essas 3. Tá. E aqui ela apresenta, inclusive, as respostas de todos eles, né? E no caso, por exemplo, lá do Suns Club, teve fiscalização de todo tipo lá. Do vigilância, do urbanismo, foi todo mundo lá. Ambiental, foi todo mundo. A Polícia Ambiental dizendo que não tinha condição de cumprir a lei estadual 17.972, aquela que proíbe a exposição de animais vitrines, né? Então, ela determinou, ela não determinou que parasse, ela está determinando que a polícia faça o papel dela, a PM faça o papel dela, né? Mas vamos ver até o final o que ela diz aqui, né? Depois de Mairink também... Teve 14 irregularidades, né, pela vigilância sanitária no caso. Mas o caso mais grave é da senhora Zulmira, que é acumuladora. Isso. É isso? Mas também não tem o que fazer, né? Não, ali Ali, mas é isso. Tem que fazer o poder público, porque assim, eu estive com a doutora Ingrid em Mairink, em São Roque, e eu sou da mesma opinião do que ela viu lá, né? Ela mais tecnicamente, sabe, tem mais categoria para falar sobre as questões técnicas. No entanto, é 10 mil vezes melhor do que o DPB, obviamente. Então, uma das soluções, né, provisoriamente, vamos dizer assim, enviar aos gatis, canis, estaria muito melhor o animal assistido, porque ali tem veterinário 24 horas e tudo mais. Espaço lá nas Zulmira, gatos ficam dentro de uma gaiola, com goteira, caindo chuva, latido, fedor de fezes, tudo misturado, que nem os vizinhos suportam. Então ali é menos vida do que o que está no DPB hoje, por exemplo, né?
Então, a solução não sou eu que daria, mas é uma sugestão que estaria melhor do que, obviamente, está na senhora Zunira, que também deve estar aí no FISO-MP, que a promotora pede também um tratamento para essa senhora com a tal da equipe multidisciplinar que existe dentro da prefeitura e que não foi respondido dessa questão do tratamento dessa senhora, que ela é acumuladora. Tá, e aqui a gente viu que a promotora instaurou inquérito civil para apurar as 3 coisas. Então isso aqui vai ter andamento agora para frente, tá? Isso é bom porque daí, vê se acaba lá no Sans Club, aquela coisa de eles não respeitarem e o negócio não andar, tá? Então, ótimo a gente ver que 3 assuntos, mesmo que englobados os 3 numa ação só, mas os 3 a promotora está tocando, tá? E mais ou menos na esteira disso, a gente tem o pedido da Secretaria do Clima, da Secretaria do Clima que foi encaminhou para a gente, é que o grupo técnico de atenção integral às pessoas em situação de acúmulo de animais, objetos e resíduos de Campinas, enfim, os acumuladores, está pedindo que a gente indique um representante do Conselho para compor esse grupo de estudo técnico. E eu pergunto para vocês, tem algum conselheiro que gostaria de fazer parte desse grupo técnico? Alexandre Rangel. Qual a qualificação técnica que você tem? É tudo cheio de barreira? Não, aqui está perguntando quem o conselho indica. Se o conselho indicar, o conselheiro que a gente indicar, ele será ouvido e será integrante desse grupo técnico. Eu posso. Você pode ir? Esse grupo técnico, ele tem em vista elaborar um plano de ação para esse grupo de medidas aí conjuntas, né, para esse grupo de pessoas. Né? Para tratar de como resolver. É uma iniciativa extremamente importante. Faz muito tempo que a gente fala e busca atenção conjunta, porque acumulador é um problema. O animal é reflexo de um problema de saúde mental. Então é toda uma situação composta a ser tratada, né? E que realmente esse grupo técnico, a proposta é realmente buscar essa elaboração desse plano. Hoje nós temos na Secretaria do Clima, tem 3 representantes, são 2 do DPBEA e do CFA. Que é a Coordenadoria de Fiscalização Ambiental. Tá. Tem um da Secretaria de Saúde, outro da Vigilância Sanitária, outra da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, mais um representante da Segurança Pública, que já deve ter lá da Secretaria, um dos Serviços Públicos e um da Secretaria de Justiça. Então teria mais um agora do Conselho Municipal. Rangel vai representando então o Conselho. Alguma observação, gente? Algum de vocês, mais algum que quer fazer parte, a gente discute o nome ou está tudo certo? Ok? Rangel? Rangel aprovado. Você quer fazer observação? Quer comentar? Sim, eu vim aqui hoje para perguntar sobre esse assunto especificamente. Entendi. Acho muito importante tocar nesse assunto hoje, que eu vim aqui hoje, se desse tempo para tocar nesse assunto. Eu sou farmacêutica e atualmente eu tenho trabalhado dentro dos centros de saúde. E eu tenho bastante interesse por esse tema, que eu trabalho há mais de 10 anos com acumuladores, inclusive com a que foi mencionada aqui. E eu gostaria de saber, porque eu procurei informações no site da prefeitura para saber quem integra esse grupo hoje. E eu não encontrei informação, nem encontrei informação do que foi feito desde 2017, que entrou em vigor esse decreto, né? Não consegui encontrar nenhuma informação e vim aqui porque se talvez tivesse algum representante da Secretaria do Meio Ambiente, se tem alguma atualização, porque também não encontrei e liguei lá e mandei e-mail, pedi informação, porque o que foi proposto no decreto, que foi decretado, né? Foi que fizesse um levantamento, fizesse propostas de plano de ação. Pelo que eu acompanho há 10 anos, isso não tem sido feito, e pelo que eu tenho consultado com o pessoal do SUS, né, que seria a rede com maior capilaridade para poder atingir essas pessoas e promover um cuidado de saúde amplo para essas pessoas, não só para os animais, né? A gente sabe que, eu acho que nasceu da proteção animal, esse decreto, que é muito bom, mas isso deveria
ter um braço do SUS muito maior, porque a competência de ter uma avaliação psicológica, psiquiátrica e na saúde global teria que ter esse braço do SUS. Então, eu gostaria de ter informações, se vocês tiverem, porque eu tenho interesse até de esse documento que vocês vão divulgar. Só tem aqui essa informação, pedindo pra gente... Mas tem o nome das pessoas? Não tem, só tem... não. Representantes, número de representantes. É o que está no decreto, né? Isso, número de representantes. Eu não consigo encontrar, talvez eu tenha que entrar com uma live para pedir. Porque a minha intenção é... Eu trabalho na Unicamp hoje e seria talvez tentar um projeto de Entendo que extensão. esse despacho foi comum para todos esses departamentos nomearem. Então, acho que agora, para os próximos tempos, que essa comissão vai se formar. Entendi. Nossa, tem 8 anos já. Tá bom. Não sei Então, se é uma inovação, né? É a primeira, eu não sei se também é a primeira vez que a gente recebe, mas hoje é do nosso mandato aí que a gente viu, é a primeira vez. Tanto que eu fiquei feliz, né? Feliz, nossa, juntando serviço social e é o que a gente realmente precisa discutir. Numa situação dessa, eu acho que nem da Zumira. É Zumira. É uma situação que é muito comum acontecer, a gente remover esses animais que estão lá e a pessoa capturar outros animais e inclusive roubar animais para acumular novamente. Né? Então realmente a causa raiz é ali essa questão de saúde mental, que precisa de todo esse corpo mesmo de discussão. Trabalho. E aí o Rangel já fazer parte. A Prefeitura de São Paulo viu material, o site deles, eles têm bastante material de psicólogos que dão embasamento, fluxogramas de linhas de abordagem, que a última delas é tirar, né, os animais e as que coisas. acontece, ela falou, você tira um, vem 10. Não existe, nem os objetos. Então a Prefeitura de São Paulo tem um material bastante mais trabalhado, mais avançado do que aqui. Aí você posiciona a gente na medida de quando... Passa meu contato, a gente troca aí. Eu acho que eu tenho seu contato. Tem? Daí a gente fala de cachorro. E o que ele for discutindo lá, ele traz pra gente aqui, pra gente acompanhar, tá? Inclusive na causa animal, que mais diretamente interessa pra gente, mas de uma maneira geral. Você quer falar? Fala lá, Thiago. É só um esclarecimento sobre esse caso aí e o grupo técnico de acumuladores, que trata sobre os acumuladores. É que esse caso específico é do Ministério Público com relação à dona Zumira. Esse aqui que eu estava falando? Esse daí, que foi oriundo da representação da doutora Angélica. Da Angélica, é isso mesmo. Isso. Então, esse plano de ação que o Ministério solicita, esse plano de ação refere-se especificamente à dona Zumira. Que é justamente por isso. E esse plano de ação é só sobre a dona Zumira? Isso, é só sobre o caso da dona Zumira. Não é sobre todos os casos de acumuladores na cidade de Campinas. Então não é o que você está falando, Lu. Isso. Então, só para deixar claro daí que esse plano de ação... Ele fala só que é uma formação... Daqui, ó, está do Ministério Público, ó. Mas deixa eu explicar, então, medidas passíveis a serem adotadas pelos órgãos. Só um minutinho, Angélica. Só para concluir, então. Então, imagina. Então, é um plano de ação com relação à dona Zumira. Justamente, para quê? Para que o Ministério Público quer esse plano de ação? Porque foi informado, já passou até pelo jurídico, o jurídico disse o seguinte, que para entrar na casa dela... Precisa de uma ordem judicial. E aí, qual que é a preocupação da promotora? Tá, vai conseguir a ordem judicial, vai entrar na casa dela, vai resgatar os animais, inclusive a promotora já questionou o DPBE a quantidade de animais que tem disponibilidade, tem capacidade, na verdade, de receber lá no DPBE. Então já está tendo todo esse alinhamento para que, quando sair a determinação judicial e entrar lá para retirada dos animais, o que será feito com a dona Zumira? Então não é somente a preocupação do Ministério Público retirar os animais mediante ordem judicial. Na verdade, ela quer saber desse grupo o que será feito, quais encaminhamentos serão dos animais realizados com a dona Zumira. Isso, exatamente. Por quê? Porque tem uma questão de saúde. E na verdade, esse grupo de trabalho foi feito, acho que, como a senhora ali colocou, deve ter nascido de uma necessidade de acúmulo de animais, porém, precisa até fazer um levantamento, mas acredito eu que a quantidade maior de casos de acumuladores não são de animais, são de resíduos e outros produtos. Só que no começo colocaram como coordenação desse grupo o DPBE, que é a Secretaria do Clima, quando na verdade, minha opinião, deveria ser de saúde, isso. Porque o acúmulo ele não está nos animais. O animal é apenas vamos dizer assim, não é objeto, não leva mal, tá? Os protetores. Assim, não é
o foco do acumulador. A doença está na mente, não está naquilo que ela acumula. Então é mais uma questão de saúde. Saúde mental. Saúde mental, isso. O que eu vi, presenciei no local, seguinte, lá ela não acumula coisas. É só animais mesmo. Ela não tem onde dormir, ela só tem animais. Então, mas de qualquer forma, É absurdo. isso foge, quer dizer, aquele que a Lu está apontando continua parado mesmo em 2017, continua parado. Esse aqui esse aqui é específico desse caso da denúncia evangélica. Tá tocando? Tá certo? Não, ela. Então, exatamente para resolver como resolver o problema da Dona Zumira. Dona Zumira, é isso. O que Campinas divulga, até numa matéria que saiu no G1, Passa o microfone. o que eu acho Já tem. O que eu acho bem absurdo, assim, se você parar pra pensar, é que no G1 saiu uma reportagem que Campinas monitora 38 acumuladores. E acho que, pelo que eu consultei, assim, estimativas da OMS é que 4% da população vive em situação de acúmulo. Então, se você for pensar na população de Campinas, não faz sentido ter só 38. Eu conversei em 2 centros de saúde de regiões centrais, que não são regiões que têm pessoas em vulnerabilidade. Taparau e Guanabara. Só no boca a boca com agentes de saúde, elas me apontaram pelo menos assim, cada uma apontou 10. Eu conheço fulano ali. Então assim, não são 38. Tá, mas então para esclarecer, esse caso aqui que o Rangel está sendo indicado é para esse caso específico da Dona Zumira e não de uma discussão geral. Que a gente precisa discutir essa questão geral, não só por causa do que a Lu está falando, mas porque com os animais a gente tinha 143 casos no DPBEA constatados no DPBEA sobre animais. Não era nem sobre outros casos. Bom, conhecer a situação. Lá tem o risco dos vizinhos também, porque os vizinhos não gostam dela. Então, assim, vai acontecer maldade ali também. Tem que Lembra? cuidar Tá para no resolver. cheiro, né? Nem é o vizinho de trás que tem. Nós tínhamos 15 minutos finais para a gente falar com as professoras, elas foram embora. Entre os outros assuntos, tinha um apresentado pela Angélica, que ela pediu para a gente ouvir das professoras, e a gente... As professoras vieram para fazer uma apresentação do que elas fazem no trabalho dos gatos comunitários, né, ali na escola, que é um exemplo. Nós sabemos que tem vários grupos que fazem isso, no entanto, elas fazem isso de forma pedagógica, com os alunos, até para dar exemplo a outras escolas. Mas elas ficaram incomodadas com o clima da reunião, elas pediram licença e elas pediram para retirar em razão disso. Tá ótimo, tá? Agradece aí a presença delas, que elas participaram uma boa parte da reunião. Nada mais tendo a tratar. Mais algum assunto, conselheiro Chico? Eu poderia trazer um assunto que chegou ao nosso gabinete, que é relacionado aos animais silvestres. E cabe também, né, aqui esse tema. Claro que cabe. Sim, com certeza. Nós recebemos uma denúncia e um pedido de ajuda, na verdade, com relação às capivaras. Diz que eu não me lembro agora de cabeça o endereço, mas é próximo ao shopping Iguatemi. Diz que à noite a movimentação das capivaras as coloca em risco de acidente. Nós encaminhamos um pedido para o departamento da prefeitura responsável pela sinalização, porque a pessoa pedia sinalização, né, a cidadã. Nós pedimos, encaminhamos um ofício à prefeitura solicitando a sinalização da via, mas a gente não teve um retorno. Gostaria de saber se o conselho pode ajudar, pode intervir, qual seria a condição assim da gente efetivar esse pedido, que é necessário, porque os casos de atropelamento são noticiados aí, né, fartamente, não só aqui, mas como em outras cidades também da região. Claro. O Rangel, você é o coordenador da Comissão de Segurança, a gente tinha pedido para você, por gentileza, reforçar, para trazer o comandante da Polícia Ambiental para conversar com a gente, que ele já se dispôs e só estamos aguardando um contato seu com Eu ele. estava esperando hoje, né, você falou que era para aguardar, para então, efetivar hoje, a gente... a gente não podia ainda... Mas vai ser só da Polícia Militar? Só esse... Não. Como ela apresentou, é um caso da questão ambiental, né, dos animais silvestres. E animal silvestre é com a Polícia Ambiental. Então a gente trazer, se a gente trouxer o comandante ambiental, o comandante do policiamento de trânsito, o comandante da rota, tal, não vai resolver. A gente vai pegar um de cada vez na medida de que for
for. Esse do silvestre é o que interessa direto pra gente, quanto aos gambazinhos que estão sendo mortos aos montes esses dias por causa da cria, das crias que estão em período de reprodução, e as capivaras, que é um caso recorrente. Mas a gente vai ter outras coisas que ele vai poder esclarecer. E aí seria bom, se você puder fazer esse contato, então, agora que já está oficializado como coordenador da comissão, você já entra em contato com ele. Então vamos se perguntar para passar. Tem, a Débora também tem, a gente tem. Tá? Mais algum assunto, gente? Então, damos por encerrada a segunda reunião da nossa comissão 2025. Muito obrigado e boa noite, gente.